Bem-vindos ao nosso Sempre Gratidão. Estamos aqui para mais um dia, gente, nosso sexto dia de gratidão nesse mês de dezembro, ano de 2022. E sejam todos bem-vindos, Helenildo, Rosalina, Edson, Elenciana, Pastora Maria Ivoneide, Aparecida Miak, nossa convidada, Eli, minha amiga querida, bom dia. Bom dia, Aparecida! Ai, que alegria ter a Aparecida novamente aqui conosco nesse final de ano. Bom dia, Su. Bom dia a todas essas queridas. Pastora Ivoneide. Pastora Ivoneide, nós vimos você aqui espiando, mas nós entendemos tudo, porque mulher é muito ligeira, né? Bom dia, você está no Sempre Gratidão, agradecendo antes de receber o mês de dezembro. Você é bem-vinda. Você é bem-vinda para agradecer o ano de 2023, antes de receber. E nós queremos saudar vocês, saudar a todos que estarão nos acessando em outros dias, lá mais pela frente, e nós desejamos que no decorrer de muitos anos hajam mulheres acessando e mudando o seu estilo de vida para um lifestyle sempre gratidão, um estilo de vida de ser grato antecipadamente, porque agradecer depois que você recebeu é só gratidão. Mas agradecer antes, crendo que já recebeu, é um grande desafio de fé. E eu, Aparecida e a Sueli, estamos aqui desafiando você para vir conosco nesse desafio de fé, porque é certeza que nós não seremos envergonhados, que a nossa esperança não será em vão, porque nós temos promessa do Deus Todo-Poderoso. Lá no livro de Hebreus, ele inspirou o apóstolo Paulo a escrever assim: eu nunca te deixarei, de maneira alguma te desampararei. Então, a fidelidade, a bondade, o amor de Deus que foi manifestado na nossa vida durante todo este ano de 2022, vai continuar conosco, vai continuar sobre nós, sobre nossa família, sobre tudo que te diz respeito, estará sempre no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente. Declare isso sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre seus negócios, sobre o seu ganha-pão. Declare essa verdade. Nunca te deixarei, jamais te desampararei. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Durante este mês, durante esses 6 dias que nós estamos fazendo sempre gratidão para o mês de dezembro, nós temos declarado aqui: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos muito alegres. E hoje nós temos aqui a Aparecida, que vai contar para nós qual foi essa bondade especial do Senhor, porque o Senhor tem sido bom sempre, todos os dias. Hoje eu estava escrevendo com a minha amiga Rosalina, que está aqui nos acompanhando, estava conversando com a Rosalina de manhã e dizendo para ela, não é, que o Senhor sempre nos surpreende, Deus sempre nos surpreende. E Deus me surpreendeu ontem de uma forma maravilhosa através dessa minha amiga Rosalina. E quem Deus deseja usar para surpreender você nesta manhã? Para surpreender você neste dia, nesse mês de dezembro. Esse mês de dezembro que é o mês do amor. A gente sempre fala do Dia dos Namorados, né? De junho, mês do amor, mas mês do amor nós celebramos o mês de dezembro, que manifesta o amor maior de Deus por nós, enviando o seu Filho para nos resgatar como filhas amadas. E além de filhas amadas, ele nos resgata como amigos de Deus. Através de Jesus, nós somos amigos de Deus. Aparecida, nós estamos aqui nessa animação, já falando de ser grato, e eu vou deixar você dar o seu bom dia, depois nós vamos passar para a Sueli, para nós louvarmos a Deus, e depois nós voltamos aqui para você entregar o que Deus colocou no seu coração. E não se preocupe, viu, minha amiga? Porque eu tenho certeza que de tudo que você preparou,
Deus ainda tem mais para falar através de você. Bom dia a todos. Eu estou bem feliz porque fui convidada para fazer esse encerramento. Igual a Eli falou, eu tenho tanta coisa para falar que eu vou ter que cronometrar o tempo, porque Deus tem feito tantas coisas na minha vida que eu vou compartilhar um pouco com vocês essa trajetória, essa caminhada, e vou compartilhar um pouco também assim o que eu fiz, como se fosse uma receitinha. E para quem não me conhece, eu sou Aparecida, sou cristã desde 2018, tenho vivido grandes bênçãos, grandes vitórias na minha vida, sou casada com José Antônio e sou mãe de 3 meninas, 3 filhas maravilhosas, abençoadas. E a Sueli vai fazer a abertura aí, daqui a pouco vocês devem estar bem curiosos, mas são bênçãos, assim, são pérolas que pegue papel e caneta, eu gosto de papel e caneta, pegue papel e caneta para vocês anotarem chaves que vão fazer uma grande diferença em 2023, para vocês abrirem a porta dos céus com essas atitudes que nós vamos estar compartilhando aqui hoje. Sueli? Que, gente, eu quero dizer para vocês, quem entrou depois, né? Bom dia, sejam bem-vindos. Deixa aí o like nesse canal, se inscreva nesse canal, tá bom? Seu like. Tem gente que ainda não está inscrito. Se inscreva aí, por favor. Nós vamos trazer uma canção que você conhece, eu tenho certeza, e você pode cantar aí, porque nós abrimos essa live falando sobre Jesus Cristo. É por Ele que nós temos acesso ao Pai, né? Como a Eli estava dizendo, nós somos amigos de Deus por causa dele. Então eu quero que você cante aí onde você está, para nós proclamarmos o nome de Jesus, eu aqui na minha casa, você aí na sua, essa transmissão, nós declaramos o nome de Jesus nessa hora, nesse lugar, nessa live. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória.
Ai, que lindo começar nosso tempo de gratidão, dizendo que poderoso é o nome de Jesus, e é no nome de Jesus que nós seremos mais do que vencedoras nesse mês de dezembro. Feche os seus ouvidos para os ruídos em volta de nós. Não permita má notícia na sua vida. Salmo 111. Não permite má notícia, o seu coração está firme no Senhor. Amém. Graças a Deus, né, gente? Então agora nós vamos trazer a Aparecida, né? É um grande prazer ter mais uma vez você aqui, viu, Aparecida? Então Obrigada. fique à vontade aí, nós estamos por aqui e vamos abrir nosso coração, gente. Bom dia Nós a estamos... todos. E quando a Sueli e a Eli me convidaram, eu perguntei, Sueli, qual é assim, um tema específico? Eu sei que é gratidão, mas você quer que eu fale alguma coisa assim, especificamente, uma palavra? E ela falou, não, fala o que você sente no seu coração. Então, hoje eu vou começar com a palavra que está em Mateus 6,33. Busque a Deus em primeiro lugar todos os dias, agradecida por tua promessa de que suprirás todas as nossas necessidades. Senhor, eu te agradeço porque falas ao meu coração e ajuda-me a permanecer em silêncio, afastando o barulho e as distrações da minha volta, para eu ouvir claramente a tua voz mansa e suave. Então, assim, o que eu falo para vocês, essa palavra me tocou muito lá atrás, porque, como eu comentei no início da live, eu sou cristã a partir de 2018, então, até então, eu não conhecia esse caminho, e essa palavra de Mateus 6,33 me ensinou realmente como eu ouvir a Deus. E aí eu desenvolvi um hábito que eu aconselho quem está ouvindo e quem gosta de escrever, manter um diário espiritual, para você escrever seus pedidos, porque nós estamos falando hoje de gratidão. Só que a gratidão antecede mesmo um milagre. Então, muitas vezes você fala assim, o que você quer pedir a Deus? E muitas vezes as pessoas respondem, eu não peço nada, eu só agradeço. Isso é ótimo. Só que eu entendi que Deus gosta que a gente pede. Porque eu fui olhar nos meus escritos, eu tenho cadernos e cadernos desde 2018, com vários escritos, como esse diário espiritual que eu comentei com vocês. Eu digo que isso é um diário espiritual porque é a minha conversa, eu a sós com Deus. E muitas vezes o dia a dia faz com que a gente esqueça das bênçãos e as vitórias que a gente recebe. Então, assim, eu oriento vocês a agradecer o pouco hoje, para receber o muito. E por que eu estou falando isso? Há 4 anos atrás, no início da minha caminhada, quando eu comecei a frequentar a nossa igreja, que hoje é a Igreja Família, saiu no telão uma programação para ir para Israel. Naquela época, eu estava recém-divorciada, eu estava quebrada, minha empresa faliu, eu estava sem trabalho, eu estava frustrada, eu estava desesperada, eu acho que em depressão. Quando eu vi aquele telão, algo tocou em mim, aquele desejo forte de viajar para Israel, isso há 4 anos atrás. Isso realmente, assim, aos olhos humanos, se você ver, realmente era impossível. Eu cheguei em casa e falei para minhas filhas, a primeira viagem que a mamãe vai fazer vai ser para Israel, naquela época, 4 anos atrás. E eu vivi esse milagre, essa promessa agora em novembro. E quando eu pisei naquela Terra Santa, eu me emocionei porque eu falei, meu Deus. Olhei para trás, não estava muito longe, só tinha 4 anos. E eu falei assim, não dá para acreditar o que eu vivi, porque tinha somente 4 anos que eu estava divorciada, que eu estava falida, que eu estava desacreditada, e eu estava lá na Terra Santa agradecendo a Deus. Então, o que eu quero dizer? A atitude minha de me posicionar, porque no início, quando você tem uma quebra, uma poda, você não entende. Você só vai entender essa poda lá na frente. Então, eu quero dizer assim, que às vezes Deus poda você, faz uma poda, né? Tira todos os galhos, você fica realmente sem nada, como fui eu. O meu caso, eu entendi que essa poda, hoje eu entendo porque daquela poda tão dolorida, para eu viver o melhor de Deus hoje.
Só que por comecinho, um pouco tempo, eu ficava murmurando, eu ficava triste, eu ficava questionando. E quando eu aprendi a gratidão, porque aí eu comecei a virar a chave dentro de mim. Gratidão por eu estar viva, por eu ter saúde, por eu ter filhas, por eu ter um lar, um teto, mesmo que eu estivesse olhando as circunstâncias ao meu redor, as coisas materiais, Deus foi me fortalecendo de uma maneira... Eu não tenho como explicar se você não viver isso. E hoje eu fui convidada para estar compartilhando com vocês, porque eu não sei em que momento você está, em que deserto você vive, porque eu vivo num deserto, e hoje eu vivo o sobrenatural de Deus. E nessa caminhada toda, eu fui buscar meus escritos, e eu lembrei que lá atrás também, o que me fortaleceu muito foi uma pequena oração com grande recompensa. Essa pequena oração é uma oração bem curtinha, curtíssima, que eu aprendi a declarar todos os dias. Senhor, abençoe a mim primeiro, que alargue as minhas fronteiras, que sua mão esteja sobre mim, que o Senhor me proteja de todo mal e toda aflição. Curtíssima, uma frase curtíssima, uma oração curtíssima, uma grande recompensa. E eu comecei a declarar isso com a minha boca. E qual é essa oração? Essa oração é a oração de Jabes. Ela está em 1 Crônicas 4:9, é uma oração bem curtinha. E aí eu me identifiquei com a história de Jabes, porque naquela época, eu fiquei muito desacreditada, acreditando em rótulos de fracasso, de divorciada, de infeliz, de frustrada, de tudo, há 4 anos atrás só. E quando eu li, eu vi que Jabes, para quem não sabe, Jabes, o significado de Jabes é nascido de uma dor. A mãe dele colocou esse nome nele porque causou muita dor na mãe, e ele recusou esse nome para o destino dele, ele mudou o destino dele. E quando eu fui entendendo as palavras, eu mudei o meu destino, eu não quis isso para mim mais. Eu não quis isso e passei a agradecer todos os dias, mesmo que as circunstâncias estivessem negativas ao meu favor. Então, essa pequena oração, ela promete aqueles que buscam, aqueles que têm a fé, que têm fé mesmo. E naquela época, eu estava divorciada, e quando existe um divórcio numa família, quem viveu, quem conhece, quem viveu, sabe que não é só o divórcio que destrói a família, destrói tudo. As emoções de cada um, as emoções dos filhos, principalmente, porque quem tem juízo, a gente sempre falava, adulto que tem juízo, ele faz tudo para ter um lar íntegro, um lar abençoado, não faz o que muitos pensam que a solução é divórcio. E, claro, junto com o divórcio vem quebra financeira, e meu marido, ele, a princípio, achou que ele estava indo para um caminho de uma escolha, de uma nova vida de felicidade, e também foi sendo prejudicado financeiramente. Então, o que eu quero dizer? Que nós vivemos assim, essa promessa. Hoje, nas nossas camisetas, nas nossas sacolas, está escrito assim, Deus é aquele que faz a gente ver o invisível e viver o impossível. E isso é o que a gente vive hoje. Mas, posicionamento. Então, assim, se eu tiver que falar um monte de coisas assim, eu não sei nem por onde começar. Mas, o que eu aprendi com Jabes foi, primeiro, não acreditar ou não me rotular naquilo que sempre eu ouvi falar. Você não sabe administrar, você não é uma boa esposa. E eu fiquei carregada de culpas. E quando eu trilhei para esse caminho, eu aprendi e eu reconheci a minha verdadeira identidade. Ontem a Mayra, nossa amiga, falou sobre identidade. Eu resgatei minha identidade como filha amada de Deus. E quando eu resgatei essa identidade, eu fui me fortalecendo, porque se eu sou filha amada de Deus, Deus tinha um propósito na minha vida. Então, aquela dor que eu sofri, eu fui entendendo que fosse uma poda para o meu desenvolvimento. Porque a minha árvore estava, na época de sucesso empresarial, uma árvore cheia de
galhos, mais. Acho galhos crescendo para a direção errada, galhos tortos, galhos com defeitos. E isso eu não entendi na época. Eu estou entendendo isso hoje, quando eu entendi aquela poda lá atrás, que doeu muito. Só que Deus não faz nada para nós que seja para nos punir. Eu creio, eu vivo isso. Deus faz para nos ensinar. Ele permite que a gente viva aquilo para nos ensinar. E naquela época, hoje eu entendo o porquê da poda, o porquê das perdas, né? Porque nós humanos, a gente vê as coisas materiais, a gente vê o que enxerga, mas a gente não enxerga o mundo espiritual. Hoje, eu entendo perfeitamente a poda. A poda lá atrás era para o meu desenvolvimento, para me tornar a pessoa que eu estou me tornando, e que eu busco me tornar todo dia uma pessoa melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor, e onde eu possa abrir minha boca para ser uma pessoa que abençoa outras pessoas. Nessa caminhada, eu encontrei mulheres que sentiram as mesmas dores e, em momento nenhum, eu me envergonho de falar. Da quebra, do fracasso, eu não me envergonho, porque eu só vou ter autoridade para falar para quem está ouvindo, ou para quem eu vou aconselhar, o que eu vivi realmente. Então, nessa caminhada, Deus assim, me usou grandemente para eu testemunhar. E vocês devem ter ouvido muito da boca dele. Testemunhar é fazer de novo. Eu não entendia isso. E hoje eu entendo fazer de novo, assim, como que é maravilhoso Deus usar a minha vida, usar a minha família, para a gente testemunhar, para a gente poder salvar vidas, salvar famílias, restaurar famílias. Isso assim, é muito gratificante. E quando Jabes falou assim, eu não vou aceitar esse destino para mim, eu não vou aceitar esse nome para mim, eu também decidi, eu não vou aceitar isso mais para mim, eu sou filha amada de Deus. Quando eu me posicionei, eu achei a minha verdadeira identidade, e não assim, uma filha esquecida, uma filha largada, porque Deus ama todos nós da mesma maneira. Agora vai depender do que nós vamos fazer com esse conhecimento. E eu me posicionei no sentido de olhar para cima e agradecer todos os dias. E eu fiquei por 28 meses divorciada do meu marido, e eu aprendi a agradecer e entender que o Senhor está me ensinando com tudo isso que eu estou passando. E, para falar, para quem não sabe do meu testemunho, 28 meses depois nós nos casamos, restauramos a família, e eu esqueci de falar. Fui para Israel, e na época eu não tinha marido, não tinha condição financeira, era muito improvável que conseguisse viajar. Esse ano, 4 anos depois, exatamente 4 anos depois, eu estava pisando na Terra Santa com meu marido, também virou cristão, ele desceu as águas, hoje nós vivemos uma vida com Jesus, sem religiosidade, porque muitos que não nos conhecem, quem conhece antes, pensa que é religiosidade, não é. É uma escolha, é uma decisão. E nós escolhemos viver o que a gente vive hoje. E uma das podas que eu também achei fantástico, que vem a poda, que tem a poda do corte, que foi o que aconteceu comigo lá atrás, e vem a poda do chacoalhar. Porque às vezes Deus balança a sua árvore e começa a cair galhos secos, folhas secas. E nesse processo, quando a gente vai desenvolvendo discernimento e sabedoria de Deus, a gente vai entendendo, a gente não questiona, a gente só obedece. Aí a gente vai entendendo que muitas das vezes, porque como eu comentei agora, que os amigos que nos conheciam, às vezes eles não entendem esse novo viver. Só que o chacoalhar de Deus, ele faz com que as folhas secas, os galhos secos, que não acrescentam mais nada na vida, fez parte de um processo. E eles hoje não faz parte mais da nossa vida. Então, isso é incrível. Muda tudo, muda estilo de vida, muda amizades, muda programação, muda assuntos falados em comunhão na mesa, tudo muda, parece não, tenho certeza. Deus transforma a sua natureza, o Espírito de Deus transforma a sua natureza. E assim, o mais recente da transformação da natureza de Deus na minha vida, eu era uma pessoa extremamente consumista, mas eu não entendia o porquê de comprar 3 coisas iguais de cores diferentes, comprar, consumir, enquanto eu não consumia, comprava e eu não ficava feliz. E nessa viagem,
eu entendi o tratar de Deus na minha vida. Mudou a minha natureza, eu fui com um propósito de estar lá agradecendo a Deus, pisar naquela terra, sentir a presença de Deus. Eu estava num lugar onde tinha N coisas para comprar, eu estava em outro país, que tinha N variedades, novidades de coisas que não tem no nosso país. E eu fiquei estranhando, eu falei, o que está acontecendo comigo? Eu pensando comigo. E aí eu entendi, Deus, ele é tão curativo, ele é tão curador, ele te liberta de tantas coisas que você só vai entender quando você presta atenção. E a gente só vai entender isso, e aí eu vou falar outra questão, como a gente presta atenção. Quando você quer falar com Deus, você vai na palavra. Mas quando você quer ouvir Deus, você fica sós, em silêncio, sem barulho, sem coisas externas, ouvindo Deus. E eu, quando entendi isso, é o que eu vivo hoje. Quando eu quero falar com Deus, eu vou lá na palavra, leio a palavra, Deus fala comigo. Assim, eu leio a palavra, eu estou conversando com Deus. Mas quando eu quero ouvir Deus, eu vou para o meu cantinho a sós. E isso fez uma grande diferença. Quando eu também entendi, eu venho de outras crenças, e isso para mim ficou muito difícil, eu estar hoje nessa vida cristã, porque eu não entendia também. Em Mateus 6,6 fala, vai para o seu quarto, tranca a porta não é, pode ser tranca a porta mesmo, fica no ambiente a sós que eu estou falando. Fecha os olhos, fechar os olhos na porta, isso também eu fui aprendendo com as minhas mentoras. Fecha os olhos e acalme o seu coração para você ouvir Deus. Quantas vezes nas madrugadas, quando eu estava em desespero, eu transformei o meu desespero da madrugada em a sós, comecei a aprender a ouvir Deus. E por que eu estou falando tudo isso? Quando eu aprendi a ouvir Deus, eu comecei a desenvolver sentimento de gratidão, até pela minha falência. Hoje eu passo em frente da loja, e antes eu ficava lamentando, nossa, prejuízo, quanto eu perdi, quanto... Hoje eu falo assim, verdadeiramente com o meu coração, para vocês ouvirem, eu falo assim, Deus me permitiu isso, porque provavelmente se eu tivesse naquela vida louca, buscando, lá fora, com aqueles galhos, né, aquela árvore cheia de folhas, provavelmente eu não teria conhecido o melhor de Deus, que é o que eu vivo hoje. E o chacoalhar da árvore, chacoalhar da árvore, também entendo, porque às vezes tem pessoas que passam na nossa vida por uma razão, por um momento, como a gente passa na vida de alguém. E eu entendi, porque às vezes a gente não lamenta, fulano não é mais meu amigo, ou alguma coisa, e a gente tem que entender os propósitos de Deus. Deus está fazendo uma limpeza. Eu digo assim, limpeza não que a pessoa não preste para você. Não, porque ela já cumpriu um ciclo. Então, a gente tem que entender isso também. E a questão da oração de Jabes, o pessoal deve estar querendo saber como que funciona isso. Eu comecei com essa oração todos os dias, fazendo essa curta oração, mas com uma grande recompensa. Tem um programa, que depois a Eli vai falar, que ela fez um desafio maravilhoso em novembro. 30 dias no devocional explicando sobre a vida de Jabes, a caminhada de Jabes, a rotina de Jabes. Eu estava viajando. E eu comecei a fazer essa caminhada agora, 1º de dezembro, para recapitular o que eu vivi lá atrás. Só que lá atrás eu só fazia essa pequena oração com grande recompensa. Só que nessa caminhada de 30 dias, eu estou só no 7º, não cheguei ainda no 31º dia. Eu vejo assim, tanto sim, que é realmente tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que eu vivo, e eu aconselho, eu dou uma dica para vocês. Essas chaves que eu usei para abrir a porta do reino, para viver o sobrenatural de Deus, ele tem acesso para todo mundo, só basta você querer, só basta você se posicionar. E eu vivo isso, e eu fui recapitular. Só que a gente tem sonhos, nós temos sonhos, a gente tem... As minhas promessas se cumpriram quando o meu sonho era família restaurada, casamento restaurado, a gente viver um novo com amor, com respeito, com dignidade. E hoje meu marido transformado também, porque eu pedi a Deus um marido de volta. Mas Deus sabia que uma mulher nova, renovada em Cristo, tinha que ter também um marido novo. E veio um marido novo. Então, se Deus... Ele te presenteia todos os dias. E quando foi agora, eu falei, gente, eu vou terminar 2021, 2022,
E eu vou fazer essa caminhada de 31 dias, porque essa oração fez tanta diferença na minha vida, o porquê eu não fazer 31 dias me preparando para 2023. E eu convido vocês a conhecer esse programa, porque com tudo isso, eu também esqueci de falar, a Eli foi uma pessoa, eu até, inclusive, ela fez aniversário, e eu fui buscar nas minhas anotações todas as nossas conversas. E eu não apaguei nenhuma conversa, porque é tão valioso quando você encontra uma pessoa, boca de Deus, que hoje eu quero ser boca de Deus na vida de vocês, como a Eli foi na minha, e eu me emocionava sozinha, lendo, ouvindo as mensagens, lendo as mensagens, ouvindo os áudios dela me mentorando. Dia após dia, ela não desistiu de mim em momento nenhum, porque a Eli tem um ministério de restaurar famílias, e ela não perde uma família. E eu fui essa família restaurada por Deus, através dela. Então, minha gratidão também é pela Eli, que com toda essa caminhada tem um ministério maravilhoso, que hoje chama Ministério The Books, que ela vai falar um pouco do ministério dela, e tudo partiu de uma caminhada. E eu fui, assim, escolhida, porque muitas vezes a gente questiona o porquê eu, o porquê eu. E na época eu perguntava, por que eu, na minha família, única divorciada? Eu entendi, Deus me escolheu porque hoje eu transbordo Jesus na vida da minha família. Hoje eu falo de Jesus para minha família, para meus irmãos, para minhas cunhadas, para quem está em volta de mim. Aí eu entendi por que eu fui escolhida. Então eu sou uma abençoada. Eu sou uma abençoada, eu devo agradecer a Deus mesmo por eu ter sido escolhida. Eu não passei em vão, eu não sou uma folha em branco, eu sou uma folha onde tem uma nova história. Então, eu acho que eu deixei ele falar um pouquinho, porque tem muita coisa para falar, mas a gente vai ter outras oportunidades. Então, quando acontece algo na vida de vocês, vocês entendam que Deus escolheu você para fazer você ser uma árvore. Hoje eu sou uma árvore frutífera. Eu sou uma árvore que dá frutos. O que são frutos? Frutos são o que eu vivo. Minha mãe, minha sogra, minha cunhada, minhas filhas indo para a igreja. Isso são frutos da minha árvore, que foi podada lá atrás, um dia, que eu pensei que não ia sobreviver, pensei que essa árvore ia cair, ia morrer. Não, era uma limpeza. Então, se quiser, depois eu falo mais, mas eu vou deixar ele falar um pouco, ela deve estar se coçando para falar. Né, eu estou me coçando antes da Su, depois da Su. Deixa eu me coçar antes da Su. Gente do céu, eu tô aqui desaguada, né? Eu estou desaguada porque não tem como. Você é uma pessoa muito querida e eu gosto de retratar você assim. Você é uma terra fértil. Você é uma boa terra, onde a semente cai e ela floresce. E essa semente, que é a palavra de Deus, é muito poderosa. Quando ela floresce, ela faz tudo isso. É só a gente não atrapalhar e deixar a semente florescer, que ela produz tudo isso e muito mais. Eu quero agradecer a Deus, porque eu estou assim num estado de graça neste mês de dezembro. É o mês do meu aniversário, e eu considero muito o mês do meu aniversário. A semana do meu aniversário é dia 5, então é logo no início, são as primícias, eu já ofereço a Deus como gratidão normalmente. E este ano tem sido surreal, surreal. Eu tenho saboreado de frutos, de sementes que foram plantadas, e hoje tem sido assim uma salada de frutas assim através de você. E eu fico muito emocionada porque eu fico me lembrando do início. O início da caminhada de todo mundo é muito dura, gente. Vocês não fiquem pensando que tudo isso é depois de 4 anos. Não foi no dia seguinte. Então, você não pode desanimar. Você não pode fazer uma oração de Jabes, né, que é maravilhosa. A gente está fazendo, eu acho que, não sei, deve ser a 3ª edição nesses 4 anos que eu estou fazendo da oração de Jabes.
Não é você semeou hoje, amanhã, sabe? Nós vivemos estações, primavera, verão, outono, inverno. A Naira trouxe uma luz tão maravilhosa sobre as estações, Aparecida, para a gente reconhecer em que estações nós estamos, em que estação nós estamos. Se eu estou no inverno, é hora disso aqui que a Aparecida falou. Você quer falar com Deus, você vai na palavra, mas se você quer ouvir, você vai no a sós com Deus e fecha a boca e ouve Deus falando. Nós estamos no inverno. E depois do inverno, nós já vamos para a próxima estação, e aí a gente vai se aquecendo, as flores vão nascendo, e é antes do fruto que vem a flor. Ainda a gente tem que suportar o tempo de ter flor e não ter fruto. É o tempo de agradecer antes de receber, gente. É a primavera. É onde a gente se alegra com as flores, a gente se alegra, a gente louva a Deus, agradece, mas ainda você não tem o fruto. Mas vamos chegar, porque uma estação após a outra é o caminho que Deus nos dá, mostrando o caminho de comer o que nós semeamos. E ainda tem uma graça de Deus no meio disso, Aparecida, que é a fase que Deus nos surpreende e nos reanima. É quando a gente quer jogar a toalha fora, fala, esse negócio não vai dar certo, isso aqui dá certo com a Aparecida, isso aqui é conversa da Eli, isso aqui é a Sueli que fica falando, mas comigo não vai dar certo. Ainda tem, nessa fase, ainda Deus nos surpreende e faz pequenos milagres. Ainda tem essas surpresas que Deus faz. Enfim, eu estou agradecendo a Deus pela sua vida. Nossa, eu estou vendo você falar com uma desenvoltura, e eu fico lembrando da nossa história. A primeira live, eu não sei falar. Não. E eu falo, Aparecida, você vai escrever um livro da sua história. Escrever um livro? Não, jamais escrever um livro. Falar, tudo que era jamais, hoje ela faz com o pé nas costas, né? Escreve, tem não sei quantos cadernos aí escrito que é material, né? É material para não sei quantos livros aí, e fala com uma desenvoltura que a gente entende exatamente o caminho que tem que percorrer para viver o que ela está vivendo. E testemunha, faz de novo. Você que está aí nos ouvindo, ore a Deus agora, fala, faz de novo na minha vida. O que você fez na vida de Jabes, faz de novo na minha vida. O que você fez na vida da Aparecida, faz de novo na minha vida. E Deus faz, porque Ele está muito interessado que a gente seja feliz. Quero finalizar minha fala com essa frase que você derrubou tudo, de tudo que você já construiu, isso aqui foi brilhante demais. Eu não sou uma folha em branco. Eu escrevi uma história. Eu decidi não viver uma maldição na minha vida, do que me diziam, do que me falavam, do que me rotulavam. Mas eu escolhi fazer parte, ser cooperadora de Deus na história da minha vida, no propósito que Deus tem com a minha vida. Isso eu não sou uma folha em branco, eu ponho na sua frente hoje e escrevo. Aparecida Miyake Bezerra, porque o Bezerra é muito valioso nessa história. É uma história de amor, incondicional, é uma história de amor sacrificial, é uma história de amor no modelo de Deus, que dá de si mesmo. Tem muito mais na história dessa mulher bonita. Além de tudo, ela é bonita. Eu não aguento tudo isso. Eli, hoje eu vou te mostrar essa caneca que eu ganhei de você no meu aniversário. Aqui, família. E a Eli, quando entrou na minha vida, ela falou, eu não perco uma família. E quando eu conheci a Eli lá atrás, eu olhei assim, sabe, quando você acredita, mas muitas vezes a dor é tão grande que você fica pensando. Você falava assim, o meu papel é projeto marido para dentro, família restaurada. Muitos de vocês devem estar escutando isso e devem estar pensando, como eu
fui persistente naquilo, perseverante naquilo, porque eu queria muito, queria muito. E muitas mulheres desistem no meio do caminho, elas morrem no meio do caminho. E assim, bens a Deus, quem tem uma boca de Deus, como a Eli, que foi, eu fui presenteada. Não foi, eu fui presenteada, não foi com a caneca, família. Eu fui presenteada com a vida dela. E com isso eu aprendo com ela a transbordar na vida das mulheres. E eu vou deixar só uma última frase. E o verdadeiro caminho para avançar as grandes conquistas requer a gratidão. Mas aí eu acrescentei a simplicidade. Deus gosta das coisas simples. Ele quer o sós com Deus, a simplicidade, não precisa de muita coisa. Porque no início eu não sabia orar. Eu falei, nossa, eu não vou saber orar como fulano, como Beltrano. E aí eu entendi, Deus gosta da simplicidade, Ele quer saber o que tem no seu coração. Então não precisa de muito discurso para falar com Deus. Isso eu aprendi. E a disciplina, o que é todos os dias, todos, não é só quando dá dor de barriga, não. E eu vivo o melhor de Deus hoje e continuo todos os dias falando com Deus, porque Ele se alegra da minha gratidão, porque o que Ele faz por mim, o que Ele fez por mim, eu não posso esquecer nunca. Que muitas das vezes a gente humano começa a melhorar as coisas no dia a dia, se enche de compromisso e esquece. E a obediência, né? E para fechar com tudo, porque eu estava fazendo a caminhada de Jabes, e tem o Salmo 37:3. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Eu vivo isso hoje. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. E hoje Ele atendeu todos os desejos do meu coração, e não se trata só de bens materiais, mas Deus tem instituído tudo, que se foi um dia. E, para finalizar, Ele sempre falava, meu amor, ela falava assim, meu amor, a vergonha que você viveu, Deus vai te recompensar com dupla honra. E eu não entendia o que era isso, não entendia, porque era uma vergonha muito grande. Quebra, dívida, divórcio, e ainda que eu era uma pessoa pública, porque eu tinha uma posição na associação comercial, eu tinha loja, e eu não entendia. E hoje, eu vivo essa dupla honra, Deus restituindo tudo. Até, assim, eu por inteiro, hoje eu sou uma pessoa inteira para servir, não sou uma pessoa fragmentada, catando pedaços. Né? Então, obrigado por vocês me ouvirem, vou deixar ele falar um pouco, porque nosso tempo deve estar acabando, né, Cecília? Ai, gente, é muita emoção, né? Muita emoção no dia só. Muita emoção hoje. Eu sou muito grata a Deus pela vida da Aparecida também. Eu estava aqui pensando, né? Eu quero falar 4 pontinhos, muito rápido. O primeiro é que a Aparecida, eu vejo ela como a samaritana, né? Ela estava perdida, a vida meio bagunçada, né? Sem rumo, assim, tipo assim, a vida é essa, deixa a vida me levar porque não tem mais o que eu fazer. De repente ela encontrou Jesus, né? E no momento que a samaritana encontra Jesus, ela sai falando para todo mundo que o Messias chegou. Ela sai anunciando. Ela não foi para o seminário teológico, ela não foi falar com o pastor primeiro, ela não foi falar nem com a família dela. Ela foi levar aquela mensagem que ela encontrou da água. Se você beber da água que eu te der. E aquele encontro com Jesus nasceu uma fonte. E assim eu vejo a Aparecida, né? Nasceu uma fonte, que essa fonte jorra. Quando a fonte jorra, é muito natural a Aparecida. E quando você perguntou para mim, o que você quer que eu fale? Eu nem me preocupei. Você viu que eu só te respondi assim, falei assim, viu? Deus vai colocar no seu coração, porque o seu testemunho já é a mensagem. Gente, testemunho é ou não é o que Deus fez na vida dela. Se cada um de nós que aqui estamos fôssemos contar o nosso testemunho, cada um teria uma história tão profunda também, eu sei disso, né? Então eu vejo ela assim como essa, muito parecida, né, com a samaritana. O outro ponto que você estava falando sobre a árvore, e aí ele entrou com essa parte das flores e dos frutos.
Gente, a Nossa, árvore é você. demais. As flores, veja bem, antes de você dar frutos, porque o fruto ele não é para você. A árvore ela Hum, não come do fruto. Ela dá o fruto para que a pessoa vai lá e pegue o fruto e se alimente. Agora, antes dela dar fruto, antes dela servir a outras pessoas, ela passa pelo período das flores. E isso espiritualmente eu quero que você entenda que é a beleza de Cristo em você. Então Ai, que você lindo. nasce, você é uma árvore, você é regado com essa água viva de Jesus Cristo, nasce uma fonte dentro de você, começa a nascer folha, daqui a pouco tem flores. O que que é isso? É a beleza de Deus em você, é a beleza de Jesus Cristo em você. Se você é parecido com Cristo, a Bíblia fala que é aquele que recebe Jesus se torna um com ele. Se é irmão de Jesus Cristo, você parece com ele. São as flores, esse embelezamento que Deus no seu amor, na sua misericórdia nos dá, né? Então, olhe para você, tem flores aí? E aí, depois disso, vem o fruto, né? E o fruto é para você servir, é para você alimentar outras pessoas. Que O lindo. outro ponto é sobre esse processo, né? Ele falou assim: não é num dia encontrou Jesus e no outro estava tudo diferente. Não. Se a gente olha a história, a sua história, a história dos personagens bíblicos, a gente vê José, Deus deu um sonho para José, que ele ia ser grande. Quantos anos se passaram? Pelo que é que José passou, ele foi para a cova, ele foi para a prisão, ele foi humilhado, ele foi desprezado, ele foi deixado de lado, ficou longe da tudo família. isso. Que processo, gente, até chegar lá. Então a pessoa, Deus escolhe você. Agora a sua resposta é assim: eu quero passar o processo. E aí você tem que se preparar, porque o processo não é fácil. Raabe, quando ela recebe aqueles espias, aqueles homens chegam na casa dela, até aí tudo bem, tudo maravilhoso. O rei ficou sabendo, de Jericó ficou sabendo que tinha espias lá na casa dela e mandou um exército lá e falou: Raabe, entrega para nós os homens que estão aí. Ela correu risco de vida. Ela passou um processo, ela podia ter sido morta, gente. Ou se ela entrega os espias, nada também ia resolver, porque a cidade ia ser destruída. Então nós temos processo. Agora, quem foi Raabe? Você sabe, ela está lá na história de Jesus, na genealogia de Jesus. Foi lá para o povo de Israel, se casou com um dos israelitas e está na genealogia de Jesus. Então, o quanto você quer ser grande, né? Tem esse processo que a gente precisa passar, é o crescimento da árvore. E o último ponto, a Aparecida falou assim, que ela resolveu, falando de Jabes, né? Renunciar a tudo que falavam. O nome de Jabes nasceu na dor. Ele renunciou isso, ele não quis. Ele buscou a Deus. E a Aparecida, ela entendeu. Quando ela teve esse encontro com Jesus, ela renunciou tudo aquilo que falavam dela. Você é má administradora, você não é boa mãe, você não é boa esposa, você... Ela resolveu ouvir o que Deus falava a respeito dela. E eu queria complementar que às vezes a gente tem que lutar com o que a gente mesmo fala da gente. Porque eu venci isso. Eu tenho essa história, né? As pessoas falavam coisas boas para mim até. Mas eu contava coisas ruins para mim, porque o espelho que eu me enxergava, a lente que eu me enxergava estava errada, não era a lente de Deus. Era a lente de, sei lá do que, né, de dores que eu vivi, de frustrações na minha história. Então, eu tive que vencer a maneira que eu mesma me olhava. Às vezes as pessoas falavam coisas para mim e eu não acreditava. Por quê? Porque eu tinha algo muito forte dentro de mim. Mas eu fui vencendo isso. E essa água que Jesus nos dá, que se torna uma fonte, isso vai limpando, sabe? Vai limpando tanto o que você ouve lá de fora, quanto aquilo que você mesmo cria dentro de você. Então nós vencemos o que as pessoas falam. Ah, você não é boa. Ah, você não vai dar certo. Ah, você não sabe. Ah, você não sabe falar. Você não sabe cantar. Você não sei o quê. Sabe? Fica aquela coisa. E você tem que vencer você mesmo, seus medos, suas dificuldades, suas angústias, né? De, eu não posso, eu nunca vou conseguir. Ah, deu certo para ela. Por que que deu para ela e não vai dar para você?
Ei, a misericórdia de Deus é para todos, oh, Jesus morreu por todos, todos temos acesso, né? Então, eu venci isso, a Aparecida venceu, a Eli venceu, vocês que estão aqui têm vencido, vocês venceram, tem muitas histórias aqui. Então, olhe para a sua história hoje e agradeça a Deus. A gratidão faz parte do verdadeiro caminho das conquistas, né? A frase da Aparecida. Então, gente, você está nesse processo? Agradeça a Deus. Que fase você está? Das flores? Agradeça. Não deu flor ainda? Agradeça. Tá dando fruto? Agradeça mais ainda, né? E assim a gente vai caminhando nesse ciclo lindo que Deus criou para nós todos. Amém? Amém. E assim a gente encerra, né, Eli, a nossa gratidão de dezembro, esses 6 dias. Difícil encerrar. Difícil encerrar. Como a gente gosta sempre de, no final de uma festa muito boa, a gente não marca um novo encontro, a gente fala assim, vamos continuar conversando, dia tal a gente se encontra de novo, né? Então, vamos deixar Deus marcar um novo encontro para a gente continuar com essa torrente de bênção, com essa torrente. Eu vou deixar a Aparecida ainda dar uma palavra de finalização, e eu gostaria de trazer a palavra de ontem, que a Nária, imagina que a Nária esteve aqui ontem, Aparecida do céu, mas nós estamos assim no mês de dezembro, a pastora Ivoneide e a Silmara, gente, foi um mês assim de Deus nos surpreende, eu amo isso. Ontem ficou firme para nós isto aqui em Cânticos dos Cânticos, Cantares de Salomão, né, em algumas versões, capítulo 4, versículo 15. Você é uma fonte de jardim, um poço de águas vivas. Quando a gente transborda testemunhos, quando a gente transborda boas notícias, caminhos de vitórias, e a gratidão é um grande caminho de vitória, é uma estrada muito larga de caminho de vitória. Nós somos um poço, uma fonte de águas vivas, de jardim, porque tem fonte que nasce lá no meio da floresta, cheia de espinhos, no meio de pedras, e a gente só vai saber dela quando ela já está a céu aberto, feito um riacho, né? Mas aqui não, Deus está nos comparando, está dizendo, você é uma fonte de jardim, é num lugar lindo, além de tudo, é num lugar espetacular, porque jardim é um lugar cuidado, não é? E aqui na Nova Versão Internacional tem uma observação no rodapé da Bíblia, Sueli, que diz assim, ou eu sou, ela falando, eu sou uma fonte de jardim, um poço de águas vivas. Aparecida, nós vemos em você um poço de águas vivas, uma fonte de jardim. Você jorrou muito em nós hoje. Minha filha, estou ensopada, até chorei. E que seja assim com todas essas queridas. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você está vendo em situações aí sem esperança. Leve esperança para esse mês de dezembro. Sabe aquela que fica repetindo notícia do YouTube e da televisão? Aí vai acontecer isso, vai acontecer. Sabe o que vai acontecer no mês de dezembro? O que Deus planejou para mim e para você. Ele é o meu Pai. Eu nem da terra sou, sabia? Você também sabia. Nós somos cidadãos dos céus. As leis que regem a minha vida não são as leis desse país, são as leis do reino de Deus. Por isso que eu oro todo dia. Ai, nosso que estás nos céus, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na minha vida. É assim que nós vamos passar o mês de dezembro. Manda esse vídeo para alguém que está aí precisando ouvir essa boa notícia. Eu já digo para vocês, beijo grande no coração, glória a Deus por esse mês de dezembro, será o melhor mês do ano, e vamos para o mês de 2023, até onde o Senhor permitir, vivendo de degrau em degrau, de glória em glória, porque eu não sou uma folha em branco, eu decido deixar Deus escrever a minha história do jeito dele,
conforme o propósito dele, glorificando o nome dele. Fale, Aparecida. Eu declaro a todos um 2023 sobrenatural. Só que eu vou falar uma passagem aqui para vocês ficarem curiosos para saber e viver praticar o que eu estou praticando esse mês de dezembro. Eu achei fantástico esse tema, Santos Pedintes. Achei fantástico isso. Santos Pedintes. E aí, eu convido você, mude sua vida hoje, pedindo e pedindo de novo. Deus está procurando no planeta, hoje, os seus santos pedintes. Deus está lá, de plantão, procurando. E eu falei, a gente agradece, tem que agradecer, mas Deus gosta que a gente pede também. Aí, tem uma parte que fala assim, ele quer dar a você o seu destino maior, ele quer preencher os vazios em seu coração, pulsando de dor. Na verdade, ele ama tanto que cada bênção é personalizada para a sua necessidade, abençoando sua vida em determinado setor. O Pai não intromete, ele é cheio de graça, ele quer que realmente você decida o que deseja. Aos olhos do Pai, só o fato de você pedir transporta você do comum para o mais ilustre. Amém. Creio que hoje o Senhor olha para você com grande deleite e antecipação, porque a gratidão antecipa o milagre. Deus já está olhando para nós. E foi real para Jabes, é real para você. Então, eu já contei aonde que é a fonte disso que eu estou lendo. E eu creio que toma uma decisão. A gente precisa de ter uma direção. E se você tem dificuldade, não sei que caminho seguir, tem muito caminho. E eu comecei com a oração de Jabes lá atrás. Hoje estou repetindo novamente. E dá muita direção. E vou falar uma frase que eu ouvi muito. Ouça só quem tem boca de Deus para falar para vocês. Porque às vezes a gente se cerca de amigos, e às vezes o amigo está com a mesma dor sua, ele não vai conseguir te ajudar. Né? Por mais que ele te ame, às vezes da boca dele não vai sair a palavra de Deus para você, e você vai ficar confuso. Como lá atrás, eu fiquei muito confusa quando eu via um conselho, outro conselho. Então, você vai achar a palavra de Deus na boca de quem tem Deus, né? Igual a ver Jesus, eu vi Jesus na vida da Eli. Meu marido fala assim, eu voltei para casa que eu vi Jesus na vida da Cida, da Aparecida, voltei para casa porque eu vi Jesus nela. Então, às vezes, Jesus se manifesta através de uma pessoa abençoada para te resgatar, mas você também tem que se posicionar, e eu me posicionei, oração, jejum, propósito, disciplina, obediência, né? E muitos não têm a peso porque, vou falar para você, 4 anos são muito tempo, é muito tempo. Então, não é igual ele falou, ela deu receitinha e aí amanhã já sarei. Não. Aí depende de cada um de nós. Então, eu falo para vocês hoje, decida hoje fazer o melhor para você viver o 2023 de forma sobrenatural, porque no meu painel de pedidos já tem tudo cronometrado, porque eu fui olhar em 2022 os meus pedidos e vou falar, é real. Eu só colocava assim, ok, e Deus cumpre promessas. E aí, se a gente não escreve, o que acontece? A gente pede, esquece, acontece, você não agradece, você não tem gratidão, porque as coisas vão acontecendo de forma automática. Então, eu convido vocês a prestar atenção em todos os sinais de Deus na sua vida, em tudo que Deus tem feito, até as pequenas coisinhas. Anota, agradeça, e eu tenho um pote de ouro que chama pote de ouro, que ele também deve estar com o pote dela cheio. Todas as bênçãos eu coloco data, coloco lá, e está no pote, porque dia 31 eu quero abrir, consagrar, agradecer e lembrar o que eu pedi lá atrás e que Deus realizou na minha vida. Porque nós esquecemos mesmo a vida atribulada, né? Então, assim, essa é a dica que eu dou para vocês, que é a minha rotina, né? E essa rotina serve para todos nós. Me amo todos, e se não dá um stop, eu vou ficar o dia todo falando o que Deus tem feito na minha vida. Obrigada, Eli, obrigada, Sueli, pelo convite, e eu quero só agregar na vida de todos vocês aí no projeto.
Amém, gente. Nós agradecemos de todo o nosso coração a Deus pela vida de cada um de vocês, né? As primeiras lives, a Silmara trouxe um tema tão lindo, a pastora Ivoneide, a Naira, quem mais ele que teve? Hoje a Aparecida. Eu no primeiro dia. Eu e ele. Então, gente, graças a Deus por essas pessoas aqui conosco, graças a Deus por cada um que esteve ao longo desse ano com a gente, que talvez não esteja aqui nessa live, outras amigas, outros queridos pastores que estiveram aqui conosco, trazendo ensinamento. Toda glória seja ao Senhor, porque o quanto nós aprendemos, o quanto fomos direcionados, né? E a Aparecida hoje está deixando aqui esse chamado, essa convocação que não é dela, vem de Deus. Tome uma posição. Qual é a posição que você precisa tomar? Talvez seja só de gratidão mesmo, de agradecer, talvez seja ainda de colocar diante de Deus algum pedido, talvez seja de renovar a sua aliança com Deus, talvez seja de você entregar a sua vida para Jesus, você receber, você deixar que essa fonte de água viva nasça dentro de você. Então nós vamos orar e eu quero colocar a sua vida, né? Agradecer a Deus por todas vocês, por cada um que aqui está, mas também colocar você diante do Senhor, se você deseja tomar alguma decisão, né? De uma mudança, um posicionamento diferente na sua vida. Vamos orar. Aí ele colocou aqui o ministério que chama The Books. Se você deseja participar, você pode entrar em contato com a gente, tá bom? Manda uma mensagem lá no Instagram e a gente vai estar entrando em contato com vocês. Senhor, nosso coração está cheio de alegria e gratidão a Ti, porque o Senhor é bom. Nós não merecemos, nós caminhamos tropeçando aqui e ali, muitas vezes nós queremos desistir, porque as dificuldades apertam o Senhor e nós vemos tantas coisas, mas como nós temos aprendido que a nossa força vem do Senhor, que nós não olhamos para as circunstâncias, mas nós olhamos para o Senhor e olhamos para a oração que Jesus nos ensinou de trazer o céu na terra. Então nós sabemos que o Senhor está conosco e temos caminhado assim, vencedores em Cristo Jesus, porque Ele nos amou, esse amor Teu está sobre nós. Então nós te agradecemos, Pai, por esse dia, por essa live, cada palavra que foi dita aqui, cada item, cada ponto que o Senhor trouxe da Tua palavra, das experiências, do testemunho. Nós te agradecemos por essa semana, esses 6 dias de gratidão. Senhor, em 6 dias o Senhor criou os céus e a terra, e nesses 6 dias nós estivemos aqui nesse mês de dezembro agradecendo ao Senhor, olhando para a Tua palavra, olhando para testemunhos, abrindo essa transmissão, este canal, para dizer que nós te agradecemos, para dizer que o Senhor é bom, para louvar o Teu nome, para cantar hinos ao Senhor, para ler a Tua palavra. Então, nesses 6 dias, Senhor, nós oferecemos a nossa gratidão a Ti. E nós agradecemos também por todo esse ano, tudo que o Senhor nos trouxe de ensinamento, de crescimento, de amadurecimento espiritual. Deus, muito obrigado pelas curas que têm acontecido, cura emocional, cura física. Obrigado pelas portas de emprego que foram abertas. Senhor, obrigado por aquelas situações que nós não entendemos, que nós até olhamos e pensamos, isso é muito ruim, e de fato é, Senhor, mas nós te agradecemos porque sabemos que são processos que o Senhor nos leva para darmos um salto, para atravessarmos, para irmos para o outro lado. Pai, muito obrigado porque em toda essa caminhada deste ano o Senhor esteve conosco e está conosco. Tantas coisas aconteceram, Senhor, tantas situações difíceis, mas nós chegamos nesse mês de dezembro e dizemos, até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado por cada um, Senhor, que está sempre aqui conosco todos os meses, cada um que aqui está, deixou o seu comentário. Senhor, muito obrigada. Obrigado pelos testemunhos, pelas mensagens que chegam até nós, dizendo obrigado pela palavra, obrigado. Olha, Deus me curou, Deus livrou meu filho, Deus abriu uma porta de emprego, Deus está me dando força numa situação difícil. Nós te agradecemos, Senhor, por cada uma dessas mensagens, cada um desses testemunhos.
por cada um dos nossos amigos e irmãos que aqui estão, aqueles que não se manifestaram, que não comentaram aqui no chat, mas que estão ligados, Senhor, nessa live. Nós te agradecemos, que a tua bênção esteja sobre eles. A bênção, Senhor, e a ajuda que eles precisam para o posicionamento que eles decidem hoje ter. Seja um posicionamento de agradecer mais, reclamar menos, seja um posicionamento, Senhor, de entregar a vida para o Senhor, de renunciar todo o passado, renunciar tudo aquilo que foi falado de ruim e assumir uma nova identidade de filho de Deus, assumir aquilo que o Senhor fala, não o que os outros estão falando, não aquilo que vem como uma linguagem de dores e sofrimentos da história, mas a nova história que o Senhor quer escrever nessa folha que o Senhor faz branca pelo teu sangue. Jesus, olha para cada posicionamento aqui, contempla e abençoa os teus filhos, abençoa o teu povo, Senhor. Toda essa confusão do mundo não venha atingir a nossa casa, mas que nós estejamos firmes, permanecendo no teu amor, permanecendo em fé e em gratidão, obedecendo o Senhor em todas as coisas. Pai, muito obrigado. Nós te louvamos, em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém, Amém, gente. Amém. Glória a Deus. Aparecida, um beijo para você, obrigada. Beijo para todos.